Olá pessoal, paz do Senhor a todos, tudo bem? Hoje estamos aqui mais uma vez para continuar o nosso devocional do livro Sabedoria Viva de Hernandes Dias Lopes. Mas antes de eu continuar esse vídeo, se inscreve nesse canal, ativa o sininho da notificação para todo vídeo que nós postarmos vocês receberem de primeira mão. Curte, deixa seu like e seja canal de bênção na vida de alguém. Clique em compartilhar e compartilhe esse vídeo, manda para os amigos, parentes, colegas. Vamos viralizar a palavra do Senhor para os necessitados, para quem está com sede da palavra. Amém? Então, hoje nós iremos ler o dia 50, que diz reavivamento e oração. Reavivamento é fome de Deus. Há uma estreita conexão entre reavivamento e oração. Deus derrama água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que anseiam por Deus e o buscam em oração. Reavivamento não é sede de bênção, mas sede do abençoador. Não é sede de coisas, mas sede de Deus. Por isso, nenhum reavivamento aconteceu sem ser precedido por oração. Antes de Deus derramar o seu Espírito, Ele derrama sobre a igreja o Espírito de súplicas. Os grandes reavivamentos foram precedidos por oração. O Pentecostes aconteceu depois de uma reunião de oração no cenáculo. O reavivamento da Inglaterra no século XVIII foi fruto de uma intensa reunião de oração na Universidade de Oxford. O reavivamento dos Estados Unidos da América no século XIX veio em resposta às orações da igreja. O país todo era uma seara em chamas. O reavivamento do país de Gales, em 1904, veio como resultado de uma fervorosa reunião de oração em Lahore. O reavivamento coreano foi fruto de intensa oração. A oração é tanto a raiz como o fruto do reavivamento. Por meio da oração, ele chega e por meio da oração ele permanece. Sem oração, a igreja perde o fervor. Sem oração, o fogo se apaga no altar. Sem oração, a igreja perde o poder do Espírito. Meus irmãos, olha como a oração é poderosa. Como o reavivamento e a oração são duas coisas assim que se unem. Porque a partir do momento que você começa a buscar o Senhor em espírito e em verdade, orando, pedindo Ele, falando com Ele, assim Ele irá trazer o reavivamento. Olha todas essas coisas que foram feitas, que aconteceram, por causa de quê? Por causa da oração. A oração tem um poder para mover montanhas, como diz lá em Mateus 7,7. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Então, meus irmãos, como é que nós pedimos ao Senhor? Como é que nós batemos? Como é que nós procuramos? Em oração, buscando o Senhor, pedindo o Senhor em oração, intimidade, pedindo o Senhor em oração, discernimento, pedindo o Senhor em oração, sabedoria. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos ter intimidade com o Senhor, vamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, vamos conhecer a palavra, vamos orar e pedir o Senhor intimidade conosco na palavra, para nós conhecermos a palavra, para nós entendermos verdadeiramente a palavra. Se nós abrirmos lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 21 e 22, que diz assim: Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que se tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer coisas iguais a essa e muito mais. Vocês poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Repete comigo: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Meus irmãos, aqui o Senhor já está falando. Tudo que nós pedirmos em oração, se nós crermos, Ele atenderá, Ele fará.
para vocês verem como que a oração tem um poder extraordinário. A oração tem o poder para mudar a sua vida. A oração tem o poder para mudar a vida da sua família, da sua casa. A oração tem o poder para mudar o seu relacionamento, o seu casamento, os seus filhos. Mas para isso você tem que crer e entender que a oração tem que ser verdadeira, não da boca para fora, mas do coração. Tem que vir do coração, em espírito e em verdade, reconhecer verdadeiramente o Senhor como nosso único Salvador. Então nós temos que crer que Ele é o nosso único Salvador, nós temos que crer que Ele batalha por nós, nós temos que crer que tudo que nós pedimos a Ele, Ele fará. Nós não temos que pedir achando que talvez vai fazer, nós não temos que pedir, que orar achando que talvez Ele vai ouvir. Não, meu irmão, creia nele, entrega para Ele. Lá em Marcos capítulo 11, versículo de número 24, diz assim: ouçam-me, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Falando de novo, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Meus irmãos, isso é muito forte. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador? Porque se você crê, meu irmão, peça e Ele atenderá. Peça em oração e Ele te dará. Peça em intimidade, na oração, e Ele vai te ouvir. Vou deixar mais uma palavra com vocês que está em Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18. Olha para vocês verem, meus irmãos, como a oração tem um poder sobrenatural. A oração tem um poder extraordinário. E aí você pega o reavivamento, sentindo-se de novo reavivado, com o poder da oração. Você vai ficar o homem mais forte do mundo, porque você tem um Deus, dono do céu e da terra, dono do ouro e da prata, que fez os céus e a terra, que pode todas as coisas. Basta você crer, pedir Ele em oração, em espírito e em verdade, buscar Ele, conhecer verdadeiramente a palavra dEle, se entregar verdadeiramente para Ele. Lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo 17 e 18, que diz assim: Elias era tão humano quanto nós, e entretanto, quando orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu durante 3 anos e meio. Olha só. Depois ele orou de novo, desta vez para que chovesse, e a chuva desceu, e a terra produziu seus frutos. E aí, meu irmão, você tem verdadeiramente orado? Ou você tem simplesmente aberto a boca e falado: ô Senhor, faz isso para mim, e vivendo a vida normalmente? Porque, meu irmão, nós temos que fazer tudo conforme a vontade do Senhor. Nós temos que orar, sim, pedir ao Senhor, Ele faz, mas o que você tem feito na sua vida para merecer o seu pedido de oração chegar aos ouvidos dEle, para Ele poder atender o seu pedido de oração? Começa a trabalhar a sua vida, começa a se olhar e ver verdadeiramente como tem sido a sua vida. Mas sabe qual que é o melhor disso tudo? Que Ele é misericordioso. Então peça hoje perdão, peça a Ele verdadeiramente: Senhor, perdoe os meus pecados, eu quero servir ao Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero me entregar aos seus pés, porque Ele morreu e derramou o sangue dEle naquela cruz por cada um de nós. Basta você crer verdadeiramente nele, crer verdadeiramente no nome dEle, no poder dEle, e peça verdadeiramente em oração, com o coração quebrantado, e assim Ele te ouvirá, assim Ele fará, assim Ele irá trabalhar a seu favor. Então, meus irmãos, vamos pedir a Ele para nos reavivar, vamos pedir a Ele para nos encher verdadeiramente com o poder do Espírito Santo, vamos pedir a Ele para encher as igrejas, para encher a igreja que somos nós, vamos pedir a Ele para nos encher verdadeiramente, para nós entendermos verdadeiramente que Ele é o único, Ele é o caminho e a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Vamos conhecer a palavra, e falo mais uma vez para os irmãos: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está tudo aqui, meus irmãos. Basta ler,
basta conhecer, basta querer entender, pedir intimidade. Não leia como um livro qualquer, mas leia como um livro da sua vida, para a sua vida. Um livro que irá te dar entendimento, sabedoria, discernimento, para fazer tudo conforme a vontade do Senhor. E para você não ser enganado, para você ser liberto, liberto do pecado, liberto das pessoas que tentam enganar, liberto das pessoas que tentam ganhar dinheiro com o Evangelho, liberto do medo. E assim vocês irão conhecer verdadeiramente o propósito de vocês aqui nessa terra, que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Então, meus irmãos, conhecereis a verdade vos libertará. Vai ler a palavra, vai pedir intimidade a Ele, peça em oração, com fervor, com vontade. E eu tenho certeza que Ele irá te ouvir, porque Ele sabe tudo o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca, Ele quer ouvir do seu coração, Ele quer ouvir de você. Então se entrega para Ele, meu irmão. Se entrega para Ele, se prostra aos pés dEle e sinta verdadeiramente a presença dEle na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus.